canal. Gente, essa é a segunda parte do outro vídeo que eu gravei. E vocês devem estar se perguntando por quê, qual é a intenção dela ter gravado, de começado esse canal. Eu comecei esse canal depois de muito tempo que eu passei por muitas coisas na minha vida. Porque antigamente eu não conseguiria nem falar, nem pegar uma câmera e falar de tanta vergonha, de tanto trauma, de tanto bloqueio que eu tinha na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês porque eu sei que tem muitas pessoas que passam pelo mesmo problema que eu e não sabem. Eu passei por muitos problemas psicológicos e eu sei hoje em dia que é isso, bloqueio, porque a minha infância não foi fácil. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, bem resumida, porque é muita coisa. A minha infância não foi fácil. Eu não tive uma infância fácil, eu não tive uma adolescência fácil e a minha vida de adulto não foi fácil, porque se nenhuma dessas, criança, adolescência, não foi fácil, a vida de adulto é cheia de traumas. E foi assim que aconteceu. Eu passei muita dificuldade de financeira, não ter coisas para comer, não ter uma roupa, não ter um sapato, não ter um brinquedo, não poder ir em um passeio da escola, muitas coisas. Só que eu ia pra escola, eu via minhas amigas indo, comprando o que queria e eu ali. Eu falei, meu Deus. Aí tinha momentos que eu chegava e falava, meu Deus, por que eu nasci? Será que o Senhor me fez para me sofrer? Será que o Senhor me fez para passar humilhação? Será que o Senhor não me ama? Será que existe mesmo Deus? Será que Ele existe? Ele não me vê? Ele não enxerga? Ele não vê o que eu estou passando? Ou Ele gosta de ver eu sofrer? E eu pensei tudo isso. Antes de eu conhecer a Deus e conhecer realmente, eu já ouvia a palavra quando eu era pequena, só que eu não entendi. Mas quando eu tive realmente a intimidade com Deus e me aproximei dele e aprendi que na oração a gente tem contato com Deus, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Eu comecei a buscar Deus em oração. Eu comecei a entregar mais a minha vida a Ele, porque quando eu fui crescendo, a parte da adolescência, aquela parte que a gente quer fazer as coisas como a gente quer, é nessa parte que a gente começa mais a sofrer. E a gente começa a falar, não, tudo dá errado na minha vida, eu cheguei ao fim. E em muitos casos as pessoas tentam até suicídio. Só que eu comecei a chorar, entrei em depressão, comecei a falar, Deus, me socorre, me ajuda, me socorre, me ajuda. E Deus, Ele enviava pessoas para falar comigo, essa dor que você está sentindo, só Deus pode curar. Essa dor que você está sentindo é passageira, mas eu falava, é passageira, mas quanto tempo ainda falta? Quanto tempo eu vou enfrentar esse problema? Eu vou sentir essa dor, eu vou sentir esse medo, esses traumas vai me atormentar, esse bloqueio de Deus me colocar numa empresa, eu achar que ali não é o meu lugar, de eu achar que eu não era capaz, que eu não conseguiria desenvolver o trabalho. Era uma coisa muito bagunçada na minha vida. E eu comecei a orar, comecei a buscar Deus. E Deus, Ele falou muito no meu coração. Ele me fez lembrar quando Ele, sendo Deus, sendo Rei, não precisando disso, Ele veio da eternidade para morrer por mim. E Ele falou assim, filha, eu me doei por você. Eu não precisava sentir essa dor. Eu já tenho o meu trono de glória. Eu já sou porque Ele já é. Mas eu vim por amor a você, por amor a todos aqueles que confiam em mim. E eu fui entendendo que o que Ele sofreu naquela cruz, o que Ele teve que passar naquela cruz, não se compara à dor que eu causei pelas minhas desobediências. Deus, Ele me fez entender assim, filha, não é porque você tem um pai, uma mãe, irmãos, que você tem que ser igual a eles. Talvez o seu pai e sua mãe não te deu o que você merecia, mas eu te trouxe ao mundo com um propósito. O seu propósito, o meu propósito que eu tenho com você não é o mesmo da sua mãe, não é o mesmo do seu pai, não é o mesmo do seu irmão, não é o mesmo da sua família. É o seu propósito, que eu mesmo planejei antes de você vir ao mundo. E sabe que isso me fez entender? Muitas vezes a gente toma a decisão errada, entra em relacionamento errado, entra em empresa errada, faz as coisas erradas e depois culpa Deus. Deus, Ele diz na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, Se apega com Ele, fala para Ele, Deus, é para mim entrar nessa empresa, Deus, é para mim estar nesse relacionamento, Deus, é para mim fazer isso, Deus, é para mim fazer aquilo. Tenha
propósito com Deus. Eu tenho 3 filhos e hoje eu preciso ensinar para eles. No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar por dificuldade, mas creia em Deus, peça orientação para Deus, porque todo o processo esse da minha vida eu passei por falta de falar, Deus, é para mim viver isso, é para mim ir atrás disso, é para mim fazer isso. E ali Deus me fez entender, filho, o que você passou na sua infância só foi uma fase ruim. Sua mãe não teve condições, seu pai não teve condições, mas a sua vida, quando você vai crescendo, você vai podendo colocar, você precisa colocar sua vida no lugar, precisa ir trabalhar, precisa ter um lugar para você, talvez precisa focar no estudo daquilo que você quer. Mas às vezes a gente quer fazer tudo bagunçado, eu estudo depois, eu faço depois. E esse é o problema do ser humano. E eu fui entendendo que muitas coisas eu passei na minha vida por decisões minhas, decisões falhas, decisões que não agradavam a Deus. E quando a gente desobedece a Deus e quando a gente falta com Deus em alguma coisa, as consequências vêm. Ai, mas isso eu fiz, eu não sabia. Por isso que a gente precisa ter a direção de Deus. Precisa ter ali a decisão de filha, pode ir, filho, pode fazer. Então muitas vezes a gente peca nisso, a gente erra nisso. E eu aprendi muito com Deus. Deus ele me fez entender que cada vida tem um propósito. Que sua mãe tem um propósito, tem um tempo, você tem um tempo, eu tenho um tempo. E precisamos entender isso. Eu quero que vocês pensem nisso e tenha certeza de uma coisa: não há nada impossível para Deus. O que você está passando não é para te matar, mas é para te fortalecer. Deus, eu estou passando isso. Observa bem a sua vida. Como está a sua vida? Como ligar o som ali? Como está a sua vida? Sua vida está debaixo da direção de Deus? Sua vida está debaixo da direção de Deus? Sua vida está como Deus quer? Será que está mesmo? Será que não precisa nada mudar? Será que não precisa nada? Tá mesmo como Deus quer? Então é só esperar que no tempo certo tudo isso que você está passando vai melhorar, vai se encaixar no lugar, porque nada para Deus é impossível, nada, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permite. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu falei, eu vou falar para as pessoas que Deus ele tem o poder de curar, de tirar bloqueios, de mudar a pessoa, de mudar aquele cenário que a pessoa está vivendo de destruição. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas Deus tem o poder. Só que você tem que fazer uma aliança com Ele. Falar, Deus, a partir de hoje é só o Senhor e eu vamos caminhar junto. Meu marido pode me deixar, meu filho pode me deixar, minha mãe, meu pai, quem for. Mas o Senhor estará sempre comigo, me dando a direção certa. Que vocês possam assistir esse vídeo e saber, você não está sozinho. Um beijo e fiquem com Deus.